Pessoal, só um aviso que eu esqueci de deixar aí. Vai ter o primeiro Kona Music. Se inscreva, é de graça e vai ser aqui no YouTube. Se você tem dúvidas, escreva suas dúvidas aí pra mim também, mas não nesse vídeo, no vídeo sobre o Kona Music que eu postei aí na semana passada, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, primeiro Kona Music de graça aqui no YouTube. Deixe suas dúvidas, vamos pro vídeo. Falou! E aí, galera, beleza? Aqui é o Rufino15 e vocês já devem ter visto aí pelo título. Vou falar sobre é possível aprender a tocar teclado sem ter um professor? Bom, vamos começar pela resposta objetiva. Sim, é possível. Prova disso é que eu conheço musicistas, né, que foram, assim, se formaram em teclado, se formaram entre aspas, né, mas aprenderam a tocar o instrumento sozinhos, de verdade sozinhos, sem a ajuda de um professor em carne e osso ali do lado dele. E, bom, se eu conheço, vocês certamente conhecem também casos assim. Não só tecladistas, mas guitarristas, bateristas, baixistas e qualquer outruístas que tenha por aí. Bom, essa é a resposta, assim, objetiva. O título do vídeo é bastante provocativo, mas o motivo vocês vão entender agora, a partir de agora. Bom, é possível? Sim, é possível. É comum? Não, não é comum. Então, a questão toda é a seguinte. É possível a pessoa aprender, normalmente, sim, das pessoas que eu conheço que estudaram sozinhas, elas realmente conseguiram se desenvolver até um certo nível e tudo mais. Na verdade, tem um tecladista que eu conheci que, assim, o cara era bom mesmo. Era, não, ainda é, né? Ele tá vivo. Mas, assim, tinha até uma banda, teve, não sei se tem ainda, mas tem até uma banda de rock progressivo. Então, tecnicamente, realmente ele conseguiu evoluir bastante. Mas sempre chega uma hora que a pessoa fica estagnada. Então, esses casos mais comuns que a gente escuta aí de pessoas que aprendem a tocar sozinhas, elas vão bem até um certo nível, cada uma aí para aqui, outra aqui, outra aqui, mas assim, cada uma no seu nível, consegue executar várias músicas, só que fica estagnado. Além de ficar estagnado num determinado ponto, outra coisa que é comum de acontecer, até onde elas conseguiram caminhar sozinhas, elas caminharam e foram desenvolvendo diversos vícios no teclado, ou em termos de postura, dedilhado e afins. E depois de 3, 4, 5 anos executando esses vícios, aquilo já faz parte da pessoa. A coordenação motora dela já ficou não comprometida, mas assim, já está, vamos dizer, desregulada, né? Tá aí descalibrada. Então, a longo prazo, pode ser que ela venha desenvolver uma tendinite, por exemplo, por conta de sobrecarga e de esforço em locais do corpo que não são devidos. Bom, eu já falei sobre isso no vídeo de, acho que posicionamento ou aquecimento, alongamento lá no blog. Então, assim, é possível aprender a tocar sozinho? Mas, além de não ser comum, ou seja, não é tão simples assim, não é, olha, todo mundo aprende a tocar sozinho, não é assim, não é por aí. São poucas pessoas e dessas poucas pessoas, a maior parte dessas poucas pessoas aí que conseguem aprender a tocar sozinho, elas carregam vícios e problemas aí de até mesmo conceituais. Por exemplo, um que eu lembrei agora, alguns tecladistas acham que você vê lá uma cifra, um acorde sus, acha que é para tocar o acorde com quarta. E não é bem por aí. Ah, mas tem um manual do teclado que tem um dicionário de acordes, ele mostra para tocar assim. Por exemplo, Dó com sus, tipo Dó, Fá, Sol. Gente, não é, tá? Sus é uma abreviação para acorde suspenso. É algo que vem lá de instrumentos de cordas, o pessoal realmente não deixar de usar uma corda, sabe assim? Então, você pega o terceiro grau e simplesmente não usa. Então, os acordes, classicamente, né, primeiro, terceiro e quinto grau, vamos pensar em tríades. Então, você não tocaria o terceiro grau, mas tem professores por aí, ou tecladistas que aprenderam a tocar sozinhos, ou pegando dicas aí na internet, ou em fontes não tão confiáveis, e o pessoal fala assim, ah, não, acorde com sus, no teclado você faz ele com quarta. E aí a pessoa acha que sempre que vê o acorde com sus é o acorde com quarta, mas não é. É uma forma de você fazer um acorde suspenso, em vez de tocar o terceiro grau, você toca o quarto, mas conceitualmente
Um acorde sus não é um acorde com quarta. Então, sabe, tem que desvincular aí algumas problemas conceituais que podem ser criados aí se a pessoa estuda sozinha. Enfim, tem outras coisas. Acho que o mais perigoso de tudo é a falta de técnica, porque não tendo técnica, isso pode prejudicar a saúde, como eu mencionei, a tendinite, né? Então, eu recomendo para todo mundo o seguinte: sempre, não confie em nenhum material de internet, tá? Inclusive nos meus vídeos, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Não confie em nenhum material na internet, inclusive no meu. Sempre que você tiver a oportunidade de tirar dúvida com algum professor e etc., vai lá, pergunte para o seu professor que ele é a melhor pessoa. Por que isso? Porque tem coisas que... Vamos lá. A gente sabe, vou dar um exemplo que talvez esteja acontecendo agora. A gente sabe que a gente tem que sentar ereto, né? Vamos dizer assim, fazendo aproximadamente 90 graus aqui com a coluna em relação às pernas e também a perna em relação ao joelho, também teria que fazer esse 90 graus aproximadamente. De preferência ainda com a planta dos pés totalmente apoiada, né? Nada de ficar com a pontinha do pé, assim, a planta do pé, né? Totalmente apoiada no chão. Bom, provavelmente você está me assistindo agora, você sabe isso e você não está nessa postura. Então, assim, é muito comum, sei lá, a pessoa vai estar, se estiver na mesa do computador, às vezes vai estar assim, né? Os braços lá, quase na altura da orelha. Ou se você estivesse vendo esse vídeo aqui no celular, você vai estar lá tudo assim. Então, enfim, a gente sabe que existe uma postura correta. Uma coisa então a gente já viu no lugar, já viu até professores de educação física, blogs e afins falando, olha, é assim que você tem que se assentar e não sei o que, ergonomia, blá blá blá. Você sabe, aquela informação chegou para você, mas você está executando? É aí que entra o professor. Uma coisa é você tentar ser autodidata e ter capacidade para isso, ter disciplina para isso. Ok, isso é possível. Mas se tudo aquilo que você está absorvendo de informação, se realmente está fazendo sentido, se você está assimilando aquilo e aquilo está virando prática na sua vida, não tem como você saber, de verdade. Às vezes uma coisa ou outra que é mais externo da sua pessoa, né? Tipo, tocar uma nota errada. Tipo, isso aí, ok, você vai perceber. Agora, fazer o dedilhado correto num solo de teclado. Aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Tô com a postura correta aqui em frente ao teclado. Eu fiz um vídeo só falando sobre posicionamento, tá lá no blog. Procure lá, blog, posicionamento, que você vai ver. Tá usando o posicionamento correto? Não sei. A técnica tá adequada? É difícil a gente saber porque enquanto a gente está tocando, a gente tenta se posicionar e fazer da forma que a gente se sente mais confortável. Mas essa forma que você se sente naquele momento confortável pode estar lhe trazendo prejuízo para a saúde, como eu mencionei no caso aí, né, da tendinite. Então, é complicado isso aí, sabe? Você tentar ser autodidata, mas não ter nenhum insight, vamos chamar de insight, mas assim, de uma outra pessoa, né? Você ter um feedback aí de uma pessoa mais experiente que você na música e que tem um mínimo aí de competência técnica para te instruir nessas nuances, sabe? Então, é isso que eu falo para todo mundo. Não confie em material de internet. É bacana, os meus vídeos ajudam muita gente, eu sei que ajuda, as pessoas falam isso. Eu faço os vídeos também nesse intuito, é para ajudar, mas é sempre com uma orientação, sabe? É algo mais geral. Tanto é que eu sou bem insistente aqui no canal, eu falo que eu não faço videoaulas. Eu não considero os meus vídeos como aulas, tá, gente? O meu conceito de aula é totalmente diferente daquilo que vocês veem nos vídeos. Então, para mim a aula, ela é personalizada ali pro aluno. Então, tem alunos que vão entender, eu vou conseguir executar uma técnica de forma mais fácil do que outros. Então, não adianta nesse vídeo aqui, o vídeo está sendo igual para você e para seus outros colegas e para os outros milhares de pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Só que a dificuldade de cada uma das pessoas é diferente. Então, um vídeo, tipo um material em DVD, que tem videoaulas, métodos, né? Aprenda teclado em casa, pá. Funciona? Eu vou dizer que em algum momento assim deve funcionar, mas ele é eficiente de fato? Ele é o melhor conteúdo possível que você pode adquirir? Não é o melhor. Por quê? Porque falta essa personalidade. Cada um vai ter a sua dificuldade em áreas diferentes, vai ter
dificuldades motoras diferentes, então é muito específico. E isso só um professor em carne e osso consegue te orientar. No mínimo, assim, se você não consegue ter um professor presencial ali do seu lado, no mínimo, tenta aí um professor via Skype, alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes ainda dá para você movimentar a webcam e mostrar o posicionamento que você está tocando, ou enquanto você está tocando, a gente está lá observando a mão do aluno, assim, eu já fiz isso com alguns alunos meus à distância, então é possível, sabe, a gente conseguir ainda dar uma orientação mais específica para o aluno. Mas isso aí você não consegue na internet, não consegue em livros, não consegue em DVDs, em nada. Precisa ter um ser humano. Então, a minha opinião para concluir aqui esse vídeo é que, ok, é possível aprender sem ter a ajuda de um professor, mas se você é tecladista iniciante, principalmente os iniciantes, comece com o professor, comece porque assim, o começo é tudo. Se você já desde o começo já tem noção de técnica, como que é o posicionamento, o que você precisa ficar atento enquanto você está estudando, nossa, é muito mais fácil de você acertar o caminho. Se você, vamos dizer, você estaria desviando para lá, mas o professor já te corrigiu logo no começo, beleza, você consegue chegar no alvo. Agora, se você demora para ter vai tentando estudar por conta e você já está começando desviado, você vai desviando, vai desviando, vai desviando. Daqui a pouquinho já não está nem cabendo mais na tela aí, eu acho. Você está lá no longe e você tinha que estar aqui. Aí você vai atrás de um professor. Aí começa a ter os atritos, né? Que, nossa, o professor, ele só fica passando coisa que não tem nada a ver e não sei o quê. Então, é complicado, sabe? Então, quanto antes você conseguir ter, nem que seja uma aula avulsa aí, qualquer pessoa, sabe? Combina aí com algum professor de música que você conseguir aí. Mas, assim, para ter um direcionamento. Porque seria realmente, assim, a melhor forma que você tem para poder se desenvolver de verdade aí no teclado de uma forma consistente, de uma forma saudável também. Por que não saudável, né? Já que é uma questão de saúde, quando a gente fala em tendinite e dores localizadas. Então, é um pouquinho de filosofia aqui, né, na quarta-feira, né, para vocês, mas é isso, tá, pessoal? Realmente eu fiquei um pouco assim, preocupado quando as pessoas vêm falando que suas aulas são muito boas e não sei o que. Gente, isso aqui que eu faço não são aulas, tá? Novamente, são orientações gerais. Eu tento explicar alguns temas dentro da música numa linguagem mais acessível. Então, assim, essa é a função do teclado mais fácil, tornar o conteúdo mais fácil. É o ideal? Não. Vocês devem entender o meu canal somente como uma orientação, nada mais que isso, tá certo? E a respeito de videoaulas, DVDs, então você não aconselha. Não, eu aconselho, você pode pegar, não estou falando isso. Mas em algum momento da sua vida, procure um professor em carne e osso que te dê os toques, sabe? Como se fosse uma consultoria. Sei lá, contrata aí, sei lá, 4, 8, 12 aulas no ano, sei lá, uma vez por mês, você fala assim, vou lá com o professor e só para ele ver como que tá indo, se eu tô indo certinho, tá? Tipo, quase que um estudo dirigido, né? Também já fiz essa abordagem com alguns alunos. E eu acho que até que funciona bem, que o feedback deles foi bem positivo. Mas assim, procura um ser humano, sabe? Porque só um ser humano vai conseguir compreender a sua necessidade. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Bom, se essa conversa aqui te entreteu, ou, enfim, foi útil para você, você às vezes estava preocupado com alguma questão, dá um curtir aí para eu saber que foi útil para você, né? E se você tem um professor que você faz aula e você mesmo assim continua assistindo meus vídeos também, pergunte para ele o que ele acha disso, né? Do que eu falei aqui, se ele realmente concorda. Na minha vida fez muita diferença ter professores, tá? Atuando ali. Felizmente eu tive essa oportunidade, minha cidade tinha, né? Tem pessoas aqui no canal que elas falam, nossa, você não dá aula por Skype, porque aqui na minha cidade não tem. É muito comum ouvir isso. Então, se você não tem acesso a professores neste momento da sua vida, enfie as caras aí, vai vendo meu canal, vendo o canal do Marcos Manioto, que eu já recomendei várias vezes aqui. Enfim, outros canais aí no YouTube que falam sobre música, dão dicas, ou pessoas que realmente são musicistas, né? E musicistas e que colocam
videoaulas mesmo, sabe, com conteúdo, algo mais completo. Enfia as caras aí. Mas assim, tenha em mente o seguinte, primeira oportunidade que você tiver para ter um ser humano do seu lado, faça. É isso, tá, gente? Ficou bem repetitivo, mas eu preciso ser enfático nisso. Procure um ser humano, tá? Para você se desenvolver de verdade. Se não tiver um ser humano, fica difícil. Bom, pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado se você teve paciência de assistir até aqui. Abraço.